Oi, galerinha dos sextos anos, sexto A, sexto B e o sexto C. Meus queridos aí, alunos do Colégio Estadual Professor Amarílio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, crianças? Como é que tem passado aí nos dias de Covid-19? Todo mundo em casa, se cuidando, né? Em isolamento total. Quando sair de casa, se sair, máscara, né? Lembrar sempre de lavar as mãos, água, sabão, álcool em gel, higienizar bem para que o coronavírus não atinja ninguém da sua casa, da sua família, tá bom? Essa consciência todos nós temos que ter. O professor Gilberto está com muita saudade de vocês, né? Essa semana vai completar 2 meses já que nós estamos sem aula com presença física lá na escola, né? Eu estou na minha casa gravando esta aula para vocês e vocês estão na casa de vocês agora assistindo a essa aula, vendo esse vídeo, não é? Que bom! Então, nós já estamos nessa modalidade de ensino à distância, né, crianças? Já precisamente desde o dia 6 de abril, apesar de alguns de vocês ter demorado um pouquinho mais para engrenar, para ter acesso às aulas e material, né? Papai e a mamãe, vovô, vovó, tio, com quem quer que vocês morem, ajudando vocês a se integrar um pouquinho mais de como é que funcionam as coisas, né? E devagarzinho essa ferramenta está atingindo quase que a totalidade dos alunos dos sextos anos lá da escola. Que bom, né? Então o que o professor pensou? Eu venho assistindo igual a vocês, as aulas postadas lá no aplicativo, né? Ou no YouTube, ou também na TV aberta. As aulas dos sextos anos, né? Que o professor lá tem colocado para vocês. E se vocês, os que estão assistindo, vocês vão lembrar, elas estão batendo com o que a gente estava trabalhando lá na escola, lembra? Nós começamos lá nas 2 primeiras semanas de aula, lembra? Fazendo aquele período de nivelamento, né? E nessas 2 semanas de nivelamento eu passei para vocês o que a gente ia aprender durante o primeiro trimestre inteiro, que era danças criativas, que nós fizemos algumas aulas na escola antes dessa parada de quarentena, e eu já tinha avisado para vocês que depois viria lutas. Lembram? Acho que a maioria lembra desse cronograma que eu tinha pensado de fazer para vocês, que eu tinha colocado no planejamento, já tinha exposto a vocês que era assim que ia funcionar. Pois bem, as aulas lá da TV, no aplicativo e no YouTube, elas seguiram nessa programação, né? Vocês assistiram as aulas lá do professor sobre danças criativas, né? O professor postou uma tarefa avaliativa sobre danças criativas, né? Alguns conseguiram fazer, outros nem tanto, mas nós vamos dar tempo ao tempo para que aqueles que não conseguiram fazer recuperem o tempo perdido e comecem a fazer também para recuperar os colegas que já fizeram e estão um pouquinho mais adiantados, né? A partir de agora, eu queria convidar vocês podem continuar assistindo as aulas na TV do professor, agora eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas enfim, vocês podem continuar assistindo, só que assistam também com maior atenção, tá? As aulas que eu estou postando e mostrando para vocês agora.
É uma aula que eu não apareço, vocês estão só ouvindo a minha voz, e aí na tela do seu computador, do seu notebook ou do seu smartphone, está aparecendo os slides que vocês vão copiar, né? Eu vou lendo, vocês vão acompanhando e depois eu quero que vocês copiem todo esse conteúdo aí também. Tá bom, galera? Tranquilo? Então tá. Encerrado o conteúdo de danças criativas, nós agora vamos ver sobre lutas. O professor lá da TV já tinha passado alguma coisa para vocês, eu também já postei 2 links, né, semana passada, falando do conteúdo de lutas. Então agora, ouvindo a minha voz, dá para vocês, né, se quiser até fechar os olhos, de repente se imaginar lá dentro da salinha de aula de vocês, lá dentro do nosso colégio mesmo, né? Porque era assim que eu trabalhava as aulas teóricas com vocês, lembram? Então vamos tentar diminuir essa distância que a gente está hoje uns dos outros, né? E vocês, cada um de vocês dentro da sua casa, vão acompanhando o que o professor está falando, copiando aí no caderninho de educação física o que eu estou passando, né? Quem não pegou o caderno aí, corra pegar o caderno e a caneta lá para anotar o conteúdo que o professor Gilberto vai passar para vocês a partir de agora. E o conteúdo nosso é lutas, tá bom, galera? Então vamos lá, já copiaram no caderno lutas, o título? Copia só o lutas ali, o educação física e o professor Gilberto não precisa, tá? Copia o título de lutas, tá? Vou passar para o próximo slide, tá bom? Vamos lá. Só para vocês entenderem aqui algumas coisas de luta. O que é luta, professor? Então, a luta é um esporte em que 2 atletas tentam derrubar um ao outro no chão. Essa é a definição de lutas que está lá no Wikipédia, lá, tá? Os lutadores, para derrubar o adversário no chão, eles precisam ter habilidade, força, rapidez e bom condicionamento físico. Condicionamento físico é o que permite que eles demorem para se cansar, né? A luta é um dos esportes mais antigos do mundo e já era praticada pelos antigos egípcios, os povos mais antigos lá, né? Que a história conta para nós, os egípcios. Um dos princípios básicos de todo atleta de artes marciais, que são os que praticam lutas, né, galera? É que quem luta não briga. Luta não tem nada a ver com briga, tá? Luta é uma estrutura que depende de várias regras serem respeitadas para que ela aconteça. A briga é aquilo sem regra nenhuma, tá? Se o cara quiser chutar onde for do corpo do outro, se quiser pegar tô falando da briga, né? Briga de rua, principalmente. Se quiser pegar um pedaço de pau que ele achou no chão para bater no outro, não existe regra nenhuma nas brigas. E aí que, né, nesse detalhe que consiste a diferença para a luta. A luta é um negócio organizado entre 2 pessoas em que há um mútuo respeito entre elas. Na briga não, tá? Acompanha o texto comigo lá. Brigar na rua é sinônimo de expulsão. Um lutador profissional que pratica luta e por acaso briga na rua, isto é motivo para ele ser expulso da academia de luta que ele participa. Porque o primeiro princípio, o primeiro dever de quem luta é o respeito pelo outro ser humano, tá? Observe, gente, olha que detalhe, o professor colocou até um aspas ali, quem assiste luta na televisão. Observe que depois da luta, os adversários, não inimigo, eles são adversários. Eles sempre se cumprimentam, conversam e se respeitam. Assim devemos agir com todos, tá? Então, o conceito básico de luta, diferente do conceito de briga, é que luta ela é disputada num local próprio para ela acontecer, há regras para serem cumpridas
e as duas pessoas que estão lutando, elas se respeitam. Na briga, nada disso que eu falei para vocês acontece. Briga-se em qualquer lugar, não há respeito entre as pessoas e não há regras quando se está disputando uma briga. Além de ser muito feio, né, moçada? Muito feio. Mas eu tenho certeza que todos vocês dos sextos anos aí, ninguém de vocês briga, né? Tenho certeza que não, tá? Entenderam então a diferença básica de lutas para briga? Show de bola! O professor vai dar um tempinho para vocês copiarem esse texto, quem já não vinha copiando, tá bom? Se a hora que passar o tempo que eu deixei para vocês copiarem, vocês não tiverem copiado, depois vocês voltam o vídeo e dão uma pausa lá para copiar. Mas é muito importante, é indispensável que vocês tenham esse conteúdo no caderno, tá bom? Copiem lá, galerinha, um minutinho e meio para vocês terminarem de copiar. Muito bem, moçada. Deixa o professor baixar um pouquinho dessa música de mar aqui para manter vocês concentrados. Aí, baixei o som. Beleza, então, definição de lutas e briga bem tranquilo. Tá. Durante o trimestre, vou falar para vocês de duas modalidades de lutas, tá? A primeira, que é o que nós vamos começar agora, é a capoeira, tá? Capoeira vai ser a primeira dança que a gente vai ver mais especificamente, assim, com mais detalhes, tá bom? Então copie aí no caderninho de vocês. Se quiser pular uma linha, pula para a linha de baixo, coloca bem no centro do caderno, lá numa letra bem bonita, bem no capricho, escreva lá capoeira, tá? Capoeira. E vamos lá entender o que é capoeira, onde ela surgiu, tá bom? Então vamos lá, próximo slide, acompanhem lá comigo. Esta é uma imagem, né, de dois escravos jogando capoeira, tá? Um quadro bem antigo aí que faz um recorte histórico legal da capoeira. Então vamos entender o que é a capoeira, onde é que ela surgiu, quem que a criou, né? Para que a gente possa ir seguindo adiante, fazendo essa base aí de conhecimento para vocês. Então olha só. A origem histórica. A capoeira é uma arte marcial com quase 5 séculos. Lembram? Séculos? Quantos anos são um século? Quem respondeu aí, mesmo que sozinho para mim, 100 anos, acertou. Um século são 100 anos. Então, a capoeira é uma arte marcial que já tem quase 500 anos de existência, né? Ela foi desenvolvida no Brasil por escravos que vieram lá da África, tá? Existe uma outra teoria que diz que a capoeira surgiu lá na África e que os escravos é que trouxeram ela para o Brasil. E existe uma outra teoria que diz que, já estando no Brasil, é que os escravos aqui no Brasil criaram a capoeira. Não se sabe ao certo qual é a versão correta. Como tem mais registro histórico de que a capoeira
surgiu aqui no Brasil com os escravos, é essa a teoria que eu estou passando para vocês aí, tá bom? Inicialmente ela surgiu como técnica de defesa. Os escravos a utilizavam para se defender de alguém que os estivesse atacando, né? Enfim, qualquer pessoa que estivesse oferecendo risco para os escravos. A capoeira, acompanhando o texto lá, gente, a capoeira era baseada em tradicionais danças e rituais africanos. Estes escravos praticavam a capoeira nos intervalos do trabalho, treinando o corpo, mas também a mente para situações de combate, tá? Todo esporte, toda luta que você trabalha, ela existe essa dualidade de abrangência. O que é a dualidade? Que abrange duas situações, o corpo e a mente, tá bom, gente? Continuando lá, ó. Devido à proibição de qualquer tipo de arte marcial pelos seus donos, os escravos continuavam praticando a capoeira, mas escondido dos seus donos, né, dos homens brancos, que eram os proprietários dos escravos, naquela época tão feia da nossa história, né, em que ainda existia a escravidão. Infelizmente, né, a gente não consegue apagar esse passado tão feio nosso no Brasil e no mundo, né? Então, para finalizar ali, ó, apesar da proibição, Mestre Bimba e Mestre Pastinha, que foram dois ícones da capoeira no Brasil, tá? E eu vou passar daqui a pouco um vídeo para vocês contando a história do Mestre Bimba. Mesmo assim, os dois fundaram a primeira escola de capoeira lá no estado da Bahia, na cidade de Salvador, que é a capital da Bahia. Beleza, gente? Então, eu queria que vocês aprendessem isso. A capoeira surgiu através dos escravos e quando eles já estavam aqui no Brasil. Vieram lá da África, né? Muitos deles vieram da África, e aqui no Brasil os negros acabavam casando com outros negros escravos e nascia uma nova geração de escravos, mas daí já nascidos aqui no Brasil. Mas aqueles que vieram da África para o Brasil trouxeram todas essas técnicas de defesa que eles já tinham lá, e aqui no Brasil eles acabaram organizando isso de uma maneira diferente, e assim surgiu a capoeira. Tá bom, gente? Vou dar uns minutinhos para vocês copiarem, para a gente não ficar com a aula muito comprida, tá? Então copiem lá rapidinho, se não der tempo a hora que eu voltar a falar, vocês passam voltam o vídeo depois e copiam, tá bom? Um minutinho só. Beleza, gente. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu falei ali nesse texto que vocês estão lendo aí do Mestre Bimba, né? Ele foi um ícone, assim, foi um dos principais mestres que divulgaram a capoeira para o resto do Brasil, né? Fundando inclusive a primeira escola de capoeira em Salvador. O professor preparou através do YouTube, mas eu vou colocar aqui mesmo para vocês, acompanhe aí, um filme de uns 10 minutos mais ou menos de duração, um documentário falando sobre o Mestre Bimba e a capoeira. É bem legal, tá, gente? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que o vídeo já vai começar. A hora que ele acabar,
eu volto aqui com vocês. Então presta atenção aí, ó. Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, filho de Luiz Cândido Machado e Dona Maria Martinha do Bonfim. Nasceu no dia 23 de novembro de 1900, no bairro do Engenho Velho, freguesia de Brotas, Salvador, Bahia. O apelido de Mestre Bimba é o resultado de uma aposta de sua mãe e a parteira. Dona Martinha acreditava que daria à luz a uma menina, e a parteira insistia que seria menino. Quando nasce, Dona Martinha pergunta: "E aí, ganhei a aposta?" E a parteira responde: "É Bimba, Dona Martinha." Bimba quer dizer o nome do órgão genital no Nordeste, referindo-se ao sexo masculino. Mestre Bimba começou seu aprendizado na capoeira Angola com 12 anos de idade, na Estrada das Boiadas, hoje Bairro Negro da Liberdade. Ele teve como mestre um filho de africanos com o nome de Bentinho. Aos 29 anos de idade, o próprio Mestre Bimba contava que em 1928 ele já havia criado a completa luta regional baiana, que é um misto de batuque e capoeira Angola. Nasceu filho daqui, sou do norte Paraná, sou do norte Paraná. Filho velho da Mantina, me criei na capeta, camarada. Ora, camarada. Vamos embora, camarada. E pelo mundo afora, pelo mundo afora, camarada. Viva meu bem, viva meu bem. Cai, Catarina, essa de uma vez vedalina. Cai, Catarina, essa de uma vez vedalina. Cai, Catarina, Catarina, minha nega. Cai, Catarina, Catarina, Catarina. Com golpes mais variados, uma verdadeira luta, boa para o físico e para a mente. Assim nasceu a capoeira regional baiana. Bimba decidiu criar esta nova modalidade porque ele considerava que a capoeira Angola estava muito folclorizada e obsoleta, fato que seus movimentos eram extremamente disfarçados. Mestre Bimba resolveu desenvolver um estilo de capoeira mais eficiente, inspirando-se no antigo batuque, luta na qual seu pai era um grande lutador, considerado até um campeão. Sendo assim, acrescentando sua própria criatividade, introduziu movimentos que ele julgava necessário para que a capoeira fosse mais eficaz. Ginga. A parte de ataque é 2 meloas de frente, armada e volta no AU. E a parte de defesa é 2 guarda baixa e negativa. Não precisa repetir o outro não. Segunda parte, 2 queixadas. O parceiro sobe com a armada. Benção. Aí já é o AU com rolê e cabeçada. Aí vem a terceira parte. 2 martelos. Defende com a concha da mão, a palma da mão. Armada. Contra-ataque com benção. AU com rolê e cabeçada. A quarta parte. 2 godemes, contra-ataque de galopante, arrastão. É interessante de explicar uma coisa para vocês, que tem muita gente que fala assim:
Ah, o capoeirista, se colocar ele num espaço resumido, fechado, acabou a capoeira. Porque na ideia das pessoas, capoeira só é jogar as pernas para cima. E esquecem, desconhecem que dentro da capoeira existem vários movimentos, né, com o cotovelo, com a cutila, com a mão, com a cabeça e etc. Então essa quarta parte, né, da sequência, a gente já vai aparecer já alguns movimentos básicos de braço, que é o godeme e o galopante. A quinta parte, arpão de cabeça, giro, guarda-média de cabeçada, joelhada, negativa ou com rolê, cabeçada de novo. Sexta parte, melo de compasso, guarda-baixa, melo de compasso, joelhada lateral, ao com rolê, cabeçada. Sétima, armada, bênção, ao com rolê, cabeçada. E para finalizar, benção e benção. Essa sequência dos movimentos básicos é feita desta forma, né, para o pessoal iniciante. Mas no futuro, as pessoas podem permanecer só a primeira e a última parte e as outras misturar tudo, que é para poder treinar o reflexo e a agilidade das pessoas. E também essa sequência serve como um aquecimento para todas as atividades que a gente vai fazer posteriormente. Bom, basicamente na capoeira regional, você vai dividir ela nos movimentos soltos, nos movimentos que a base toda dela está concentrada, que é os movimentos desequilibrantes, e os movimentos de projeção, que foi criado para quando o capoeirista for agarrado, ele saber se livrar, ou quando ele for projetado, ele saber cair, né, sem se machucar. Então a gente vai fazer primeiro, no caso os movimentos básicos já está composto na sequência, né? Armado, meio de frente, tá, os movimentos soltos, que depois daí aí vai entrar no ponteiro, esporão e outros mais. Agora vamos fazer alguns dos movimentos básicos de desequilibrantes, certo? Quero fazer ginga, quero ver armada e rasteira, legal. Agora troca, porque não só você que vai cair, agora ela que vai cair. Armada e tesoura de frente. Armada e tesoura de costa. Armada e vingativa. Vamos fazer melo de compasso e a banda solta. Alguns desses movimentos, como essa banda solta mesmo, foi tirado do batuque. Isso. Jornais da Bahia relataram seus feitos, fazendo alusão à sua coragem e bravura. Em 1932, Bimba funda sua primeira academia no estilo regional, no Engenho Velho de Brotas, com o nome Centro de Cultura Física Regional Baiana. A partir daí, então, iniciou-se a sua ascensão, tornando-se o famoso e ganhando vários títulos. Um deles é o de pai da capoeira moderna. Em 1932 também, o presidente Getúlio Vargas deu esse reconhecimento para o mestre Bimba, onde ele pôde abrir esta academia. Dessa forma, a capoeira é reconhecida como esporte nacional. Mestre Bimba foi reconhecido pela Secretaria de Educação e Assistência Pública do Estado da Bahia como professor de educação física e foi a primeira academia no Brasil reconhecida e registrada por lei, com seu alvará de funcionamento datado de 23 de junho de 1937. Em 1939, ensinou a capoeira no quartel do CPOR, e mestre Bimba morreu no dia 15 de fevereiro de 1974 no Hospital das Clínicas de Goiânia. Mestre Bimba morre vítima de um derrame cerebral. Vamos ouvir agora o hino da capoeira regional da Bahia, tocado pelo mestre Bimba.
Legal esse documentário. Então tá bom, vamos lá pra gente finalizar, assistir o vídeo. Pra gente encerrar hoje, ó, a capoeira como educação física, né? Porque nós estamos falando da capoeira dentro da nossa aula de educação física. Então vamos lá. A capoeira é uma atividade física bem ajustada à nossa cultura. A propósito, a primeira iniciativa de capoeira como ginástica aparece em 1907, né, há mais de 110 anos atrás, com o Guia da Capoeira, que era um guia mesmo, né, um livro, uma estrutura organizada falando sobre a capoeira. E em seguida, Inesio Pena Marinho, tá, a conceituou como ginástica brasileira. A Inesio foi a pessoa responsável por conceituar a capoeira como pertencente à nossa ginástica brasileira, né? Porque ela surgiu aqui no Brasil, então nada mais justo do que ela ser reconhecida dentro do nosso cenário brasileiro como uma atividade ligada, atrelada à ginástica brasileira. Além disso, o famoso Mestre Bimba, que vocês acabaram de assistir o documentário, né, sobre a vida dele, todo o feitio dele junto com a capoeira no Brasil. O Mestre Bimba, em sua academia de capoeira, que inclusive foi a primeira do Brasil, também já comentei no slide anterior, né, afirmava, reforçando que a capoeira por si só era uma excelente forma de ginástica. Ela, a capoeira, desenvolve as qualidades físicas de base, atuando com eficácia, né, com competência na melhora da condição geral, desenvolvendo sobremaneira os sistemas aeróbico, anaeróbico e muscular. Aeróbico é aquela fonte de energia, de condicionamento físico quando você vai correr ou caminhar. Não correr em alta velocidade. Sabe aquela corridinha leve que a gente faz no aquecimento das aulas práticas? Aquela é uma corrida aeróbica. O anaeróbico é aquela corrida que nós estamos na quadra e eu vou falar assim, ó, todo mundo correndo de uma linha lateral a outra, o mais rápido que você puder. E você corre, dá aquele pique, chega lá no final da outra linha, fica ofegante, né? Fica extremamente ofegante. Essa corrida que você faz dessa maneira que eu falei, num pique de alta velocidade, ela trabalha a tua capacidade anaeróbica, tá? Essa é a diferença do aeróbico para o anaeróbico. E a muscular, você já sabe, envolve toda a estrutura muscular do nosso corpo, né? Nós temos mais de 600 músculos no nosso corpo e ele aumenta, né, de tamanho, ele se define assim no corpo estrutural. Uma das maneiras de se melhorar essa capacidade muscular é praticando a capoeira, tá? Para finalizar, ela tem influência direta no aspecto cognitivo, estimulando a coragem, a autoconfiança, a cooperação, a formação do caráter e da personalidade da criança quando ela pratica ou do jovem adolescente já adulto quando começa a praticar capoeira também. Beleza, minha gente? Esse era o último slide da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Enquanto vocês vão terminando de copiar para quem não copiou, eu vou encerrando, me despedindo de vocês aqui falando algumas coisas, tá? Primeiro, gente, esta é uma modalidade de aula diferente que eu achei legal fazer para vocês, para a gente tentar, mesmo cada um estando dentro da sua casa, que a gente consiga se reaproximar. É muito estranho, para mim pelo menos, é muito diferente a gente estar assistindo a aula lá na televisão de um professor que fala da mesma maneira para todas as milhares de escolas no Paraná, né? E de repente fica mais difícil de vocês ou prestarem atenção ou trazer a fala dele para dentro da nossa escola, da nossa realidade, né? Então o professor falando aqui com vocês já conhecem minha voz, os meus trejeitos, como é que eu explico, da minha didática. Então foi a maneira que eu encontrei da gente tentar estar mais próximo, vocês estarem, né, como eu falei, de repente fechar o olho e achar que está dentro lá do Colégio Amarillo tendo aula de Educação Física com o professor Gibré.
né? Foi a maneira que eu encontrei para a gente tentar estar mais próximos e eu trazer um pouquinho da educação física mais perto dos alunos ali do colégio. E a gente está tentando, na medida do possível, estreitar esse nosso laço que a gente tem. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar o link do YouTube para vocês assistirem esse vídeo inteiro. Assistam com o papai, com a mamãe, com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, com o padrinho, com o irmão, com o primo, com quem quer que more com vocês dentro da casa de vocês. E se puder, lá no muralzinho, que tem um mural lá do Classroom, né? Pede para alguém ajudar vocês, quem tiver com dificuldade de chegar nele, coloca lá no mural, né? O que vocês acharam. Eu vou escrever um texto lá dizendo que é uma modalidade de aula nova. Escreve lá para mim o que vocês acharam desse tipo de aula. Gostaram, não gostaram? O professor continue, não continue? Que a gente vai tentando aperfeiçoar cada vez mais para vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. Estou com muita saudade do nosso coletivo escolar. Deus abençoe a todos nós e a cada um de vocês de uma maneira muito especial. Tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, use máscara, lave a mão, passe álcool em gel nas mãos e nos braços e se cuide. Tchau, tchau.